Dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela vida dos meus irmãos e por esta honra e privilégio de ler e conversar tua palavra nessa devocional. Em nome de Jesus, se houver alguma palavra ou gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete essa palavra, essa porção do dia no coração dos meus irmãos. Me deixe ser útil na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Ceissa. Bom dia, Gil Rosendo. Tudo bem, querido sobrinho? Que Deus te abençoe. Um abraço na Jéssica. Ceissa, Cristiana, Valéria. Obrigada, minha querida, pela presença. Yara Dantas, bom dia. Bom dia, Gisélia. Obrigada. Um cheiro aí para todo mundo de Araçatuba. Neide. Obrigada, Elisama, bom dia, muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Lena Teixeira, Adriano, Ayrton, bom dia, obrigada, gente. Jaqueline, muito obrigada. Maria Zélia, Rose Matos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero falar de um salmo de Davi, mas antes de falar desse salmo, eu queria conversar sobre o cenário que estava quando ele escreveu esse salmo. Lá em 2 Samuel, capítulo 15, até o capítulo 18, narra o momento em que Absalão, o filho de Davi, começou a conquistar. Ele vai e conquista o povo de Israel aos pouquinhos e enquanto ele avança nessa conquista, ele manipula as pessoas com uma aparência de bondade e enfraquece a imagem de Davi perante o povo. E aí ele consegue manipular o povo de uma forma tão grande que o mesmo povo que amava Davi, que cantava, fazia hinos para Davi, dizendo o quanto Davi era maravilhoso, era um rei poderoso, um rei que conquistava, um rei forte. Absalão conseguiu de uma forma tão aos poucos, mas assim, de uma forma manipuladora, mudar a imagem que o povo, que as pessoas tinham do pai dele. E se você for ver a história antes, você entende por que Absalão faz isso, por causa de mágoa, por causa de rancores que ele tinha guardado com o pai, porque o pai não agiu de uma forma justa na visão dele. Ele falou assim, não é digno, eu vou me vingar, e queria roubar o trono de Davi. E ele consegue, porque Davi sai dali fugido. A Bíblia narra que ele fugiu descalço. Ele fugiu humilhado, traído. Foi rejeitado pelo povo, rejeitado pelo filho, e ele se sentiu abandonado. E ainda tinha que escutar o povo dizendo que Deus tinha abandonado ele. Então, Davi, nesse cenário, dessa forma, que ele se encontra fugindo de Absalão, humilhado, descalço, decepcionado, frustrado, ele foi atingido pelo medo, pela ansiedade, pela culpa, né? Por todos esses sentimentos que a gente tem quando a gente está passando por algo muito difícil. E nesse cenário, desse momento na vida de Davi, ele escreve o Salmo 3. E é esse salmo que eu quero ler com vocês hoje. Então, se você está com a Bíblia aberta aí, essa história está em 2 Samuel, capítulo 15 ao 18. Pode tirar um pouquinho do seu dia para ler lá. Mas aí, ele escreve o Salmo 3, que é o que eu quero conversar com você hoje. Diz assim: Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores. Numerosos os que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus jamais o socorrerá. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, que me protege, a minha glória e o que ergue a minha cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte santo sagrado ele me responde. Eu me deito e logo adormeço. Desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor, salva-me, Deus meu,
quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação. É sobre aqueles que são teus a tua bênção. Então, do Senhor vem a salvação e sobre aqueles que são teus a tua bênção. Sabe, a Bíblia traz para nós que os nossos inimigos que se avolumam, que crescem, não são pessoas. Não é contra carne e sangue que são as nossas batalhas. A Bíblia fala que é sobre potestades, sobre dominadores do sobrenatural, que estão nas regiões celestes e tal, mas também tem os nossos pensamentos. Além do inimigo das nossas almas, nós temos que conviver com os nossos pensamentos 24 horas por dia. E nós ficamos cansados e ficamos exaustos, porque são pensamentos que não duram minutos, duram horas. Duram dias, duram semanas, pensamentos repetitivos que nos deixam exaustos, pensamentos que precisam da gente entender, de ter uma perspectiva de que às vezes você fala, Fernanda, eu oro, eu faço jejum, eu leio a Bíblia, mas às vezes você passa minutos orando. Vamos dizer 1 hora? Vamos dizer que você passou 1 hora orando, mas o dia tem 24 horas. As outras horas do dia você passa pensando na mesma coisa. Aqueles pensamentos repetitivos vêm te assombrar o dia inteiro. Quantas vezes você já orou, no mesmo dia que você orou, você fala, eu não vou dar conta. No mesmo dia que você entregou tudo para Deus, você fala, não vai dar certo. Eu não mereço isso. Eu não tenho competência para isso. Eu. E você já orou. E aí você espera ajuda, você espera socorro, você espera que alguém te ajude, você espera que alguém te perceba que você precisa, que alguém te note. E esse alguém já veio. Só existe um Salvador. Esse Salvador é o Cristo de Nazaré. É só Jesus. É só Jesus. É só Ele. E Ele é suficiente. Às vezes você passa... Eu não vou dizer minutos. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar que você ora mais vezes no dia. Mas se for colocar na balança, quantas vezes você fala com Deus? E quantas vezes os pensamentos ruins ficam dentro da sua cabeça, repetindo, e você fica exausto, fica cansado. Vocês viram, eu acabei de falar para vocês qual era o cenário que Davi se encontrava. Qual era o cenário que Davi estava enfrentado. Mesmo, vocês imaginam o quanto Davi estava ferido? Só quem tem filho consegue um pouco imaginar, um pouquinho, porque... esse negócio de empatia, se colocar no lugar do outro, eu já falei pra vocês que eu sou contra essa palavra. Eu gosto mais da palavra compaixão. Porque você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Mas pra gente que tem filho, a gente imagina mais ou menos. Quando você se decepciona com o filho. Quando o seu filho se vira contra você. Quando você vai para um tribunal onde o seu filho é a testemunha principal contra você. Era esse o cenário. Pensou a decepção? Ou o contrário, né? Já pensou o filho lá e o pai é o principal acusador? Assim, essa questão dói mais do que se fosse um estranho, não é? A dor de Davi não era só uma dor de alguém que foi traído, de alguém que foi passado para trás, de alguém que roubaram algo dele. A dor dele era tão grande, porque era o próprio filho. O próprio filho. E Davi conhecia as razões de Absalão. Então, ele ficava mais ferido ainda, porque ele tinha um pouco de responsabilidade naquelas atitudes como pai, e a culpa vem. Como que um pai, diante desse cenário, entre Davi e Absalão, consegue dormir? Consegue descansar? É porque Davi não olhava
não estava olhando para o cenário. Ele conseguiu renovar o pensamento dele. Ele conseguiu mudar o pensamento dele. E olhar para Deus. E confessar e declarar. Aqui fala, tem um dos versículos fala assim, ele clamava. Ele falava, ele declarava. Um pensamento diferente daquele cenário que ele estava vivendo. O cenário estava ditando ali para ele um caminho. E ele escolheu se agarrar em Deus. Ele escolhe crer. Ele escolhe confiar. Ele escolhe descansar. Davi, ele fala para Deus. Ele não reúne ali, que alguns foram com ele, né? Gente, olha só o que aconteceu. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. É isso que às vezes a gente fala, né? Olha só como cresceu. Ele chega e fala, Senhor. Ele chega para Deus e fala, como cresceu, como se avolumou. Eu nem notei quando isso chegou na minha cabeça, essa bomba explodiu. Mas os meus inimigos estão avolumados, numerosos. São muitos que estão dizendo até que o Senhor me abandonou. Aí ele fala, mas eu te conheço, Deus. Eu não te conheço de ouvir falar. Eu te conheço porque eu ando com o Senhor. Todos os dias o Senhor anda comigo. Quantas coisas eu já vivi. Ele fala, mas tu, Senhor, és o meu escudo, que me protege, minha glória e ergue a minha cabeça. Todo aquele cenário era para Davi abaixar a cabeça e nunca mais levantar. E ele fala que o escudo dele, que é o Senhor, ergue a cabeça dele. E fala assim, em alta voz eu clamo ao Senhor, do seu monte sagrado ele me responde. Sabe, por muitas vezes nós fomos enganados com uma mentira, que a gente não pode orar alto porque o diabo vai ouvir a oração e vai responder. Isso é uma mentira, isso não está na Bíblia. Porque o que a Bíblia mais fala é sobre clamor. E clamor é orar alto, é declarar. Porque quando você declara, quando você confessa, a sua palavra tem o poder de trazer à existência atitudes preciosas. Por que você pode falar seus pensamentos ruins, o que está na sua cabeça de ruim, e quando você vai orar, você tem que orar no pensamento? A oração que você vai fazer é em nome de Jesus, não é em nome do diabo. Se não é em nome do diabo, ele nem tem autoridade para te responder. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você vai orar em nome de Jesus. Aqui ele está falando em nome do Senhor dos Exércitos. Aonde que é? Tem nem o pé do perigo, como diz o outro lá, o meme, né? De Satanás responder uma oração que você faz no nome do Senhor dos Exércitos. Ele fala, eu declaro, ele só tem condições de dormir, de descansar num cenário tão difícil, porque ele clama, ele declara, ele confessa quem está no controle da vida dele. E o resultado vai vir não das mãos de Absalão, não do povo que manipulado começou a pensar diferente. O resultado para a vida dele vai vir das mãos do Deus que criou o céu e a terra. Do Deus que o livrou da boca do leão, do urso, de Golias, de tantos outros. Davi conhecia Deus de perto. Não era de escutar falar, não, era de viver. Essa semana aconteceram umas novidades na minha vida. Novidades difíceis, não foram fáceis de ver. E aí eu tenho duas escolhas. Ou eu me desespero com esse cenário e sofro, ou eu renovo esse tipo de pensamento. O cenário se apresenta. Eu preciso decidir. Eu vou escolher no que o cenário está me dizendo, ou eu vou escolher declarar e confessar a confiança que eu tenho no Deus que me trouxe até aqui. Porque em nenhuma das vezes que eu precisei de que o sobrenatural de Deus intervisse, eu fiquei sem essa intervenção. Eu tô aqui na frente de vocês fazendo essa live hoje,
Porque o Senhor é comigo. Porque Ele me livrou lá atrás de muitas outras coisas e me trouxe até aqui. Aí vem um cenário diferente, vem um cenário difícil, vem novidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de organizar rápido a minha vida. Assim, apresenta um cenário, eu já vou vendo o que eu posso fazer, poder me encaixar, poder manter ali uma rotina. Eu sou alguém que eu preciso de rotina, entende? Então eu procuro me adaptar rápido às situações. E aí veio uma novidade, que bagunçou tudo que já tinha organizado aqui. Tava tudo tão certinho, tava tudo tão organizadinho. Aí veio de novo um vento e soprou minhas caixinhas. Mas eu preciso entender que nesse processo, o maior inimigo da minha vida, além de ser o diabo, é os meus próprios pensamentos. Porque eles estão comigo 24 horas por dia. Então eu não posso passar minutos com Deus e horas tendo maus pensamentos a respeito de mim e a respeito do cenário que eu estou vivendo. Aqui, no Salmo 3, depois você tira para ler novamente, Davi não fica dando palco e um altar para Absalão e para o povo. Ele fala, olha, essa é a minha realidade, não tem como eu fugir dela. Eu tô com o inimigo, eu tô falido, eu estou aqui desprezado, sem teto. Porque esse salmo aqui, Davi não escreveu numa rede preguiçosa para deitar, numa varanda, como fala? No trono. Pelo contrário, esse salmo aqui foi escrito com ele se escondendo, fugindo do próprio filho. E ele fala, ó, o cenário é esse. Para onde eu olho, eu tenho inimigo. Para onde eu olho, eu não tenho segurança. Aí ele no versículo 3 fala, mas tu, Senhor. Aí ele declara, ele fala, não tenha medo de falar suas orações, de declarar suas orações. Não tem problema você orar aqui no pensamento não, porque eu sempre falo que o nosso pensamento aqui, a nossa mente é o nosso secreto com Deus. As pessoas, às vezes, elas são muito literais. Ela acha que entrar no quarto, fechar a porta para orar, porque o teu pai que vem em secreto te recompensará, acha que esse versículo é um quarto na sua casa. Mas às vezes você está precisando ir para o secreto dentro do mercado, cheio de gente. Como que você vai para um secreto meditando, indo lá na sua cabeça para o lugar secreto se encontrar com seu pai? Então pode ser um lugar físico, literal? Pode. Mas também é algo aqui dentro. E aqui dentro é o secreto precioso, é um secreto onde a gente deixa invadir tudo quanto é tipo de pensamento. Mas a gente gasta pouco tempo ali com a presença de Deus nesse secreto, renovando nosso pensamento. Porque nós não vamos renovar nosso pensamento só pensando em coisa boa. Nós precisamos declarar quem a gente confia. Você vai confiar no cenário ou você vai confiar no Deus que permitiu que você vivesse essa situação? Porque o que Deus faz com os problemas da nossa vida? O que Deus faz com o nosso caos? Ele transforma em chamado. O nosso caos se torna o nosso ministério. Porque toda vez que a gente vai falar sobre o nosso caos e declarar Deus sobre o nosso caos, a gente ajuda alguém. Alguém é alcançado com esse entendimento e fala, olha, eu tô tão cansado, tô tão exausto, e é só entregar, é só entregar. Como que um pai, dentro de um cenário desse aqui, ele fala assim, olha, eu me deito e logo adormeço. Desperto de novo, pois é o Senhor que me sustenta. Eu não temo milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor. Salva-me. Você está esperando o quê? Que alguém te salve? Você está esperando que alguém te note? Que alguém te dê uma oportunidade? Você já tem o Salvador. E é no nome do Salvador que você vai clamar, vai declarar. Passa mais tempo na presença do seu Salvador do que na presença dos seus maus pensamentos. Sabe? A palavra de Deus fala assim para você vigiar e orar. E às vezes as pessoas pensam que vigiar e orar, vigiar é você ficar atento
às tentações, ficar atento às coisas que podem te fazer cair, às vezes sexualmente, às vezes, mas não é só isso. Vigiar é vigiar seus próprios pensamentos. E não são, às vezes, pensamentos só de pecado. São pensamentos legítimos que está acontecendo. Você se encontra num dia, num lugar onde você está se sentindo impotente, onde você não tem forças. E são pensamentos que não são pecados. Isso realmente está acontecendo, é sua realidade. Mas aqui Davi nos ensina a declarar a realidade. Eu estou impotente, eu estou me sentindo burro, eu estou me sentindo uma trouxa, eu estou me sentindo assim, 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 assim. Mas tu, Senhor, és meu escudo. Então vigie seus pensamentos. Apareceu um pensamento ruim a seu respeito e a respeito do cenário que você está vivendo, diga, declare, fale em voz alta, mas tu, Senhor, és o meu escudo, o Senhor me protege. Romanos 12, 2, eu falo muito nas minhas lives, né? Paulo nos orienta, fala, renova seus pensamentos. O que é renovar, gente? Muda seu pensamento. Você sabe que todo pensamento que te coloca em depressão, em impotência, não é um pensamento que vem do Senhor. Porque se você renovar, mudar esse pensamento de eu estou abandonado por Deus. Está todo mundo falando que tem gente que chega e fala, você deve estar em pecado, porque olha só o que acontece essas coisas na sua vida. Às vezes as pessoas, elas julgam os nossos sofrimentos e relacionam elas com o pecado. Não é só naquela época de Davi aqui, que quando eles viam alguém sofrendo, eles achavam que era Deus punindo. Até hoje, nos nossos dias, as pessoas olham o nosso sofrimento. Às vezes tem pessoas que já falaram muitas vezes para mim, Fernanda, mas você é uma mulher de oração, por que isso vai acontecer comigo, com você? Aí eu respondo, mas por que não poderia acontecer comigo? Eu não tenho nada de especial. Eu não tenho nada de melhor do que o outro. Pelo contrário, se eu sou mulher de oração, eu tenho que sair mais rápido ainda desse lugar de vítima, desse lugar aí que o cenário quer me colocar. Não é porque eu sou uma mulher de oração que o caos não vai chegar na minha vida, que o problema não vai chegar na minha vida. E às vezes as pessoas falam, Deus deve ter te abandonado, você deve ter feito alguma coisa, você deve ter feito alguma coisa. Você olha para esses comentários, para os seus pensamentos, vigie, troque esses pensamentos, renova, vira o disco. Vamos para o outro lado, vamos viver algo novo. Jesus disse isso para os discípulos, né? Vamos lá para o outro lado da margem, vamos mudar de assunto. Está na hora de você declarar e clamar para o Deus que é maior do que qualquer cenário que você está vivendo. Verdade, Valéria. Por que não eu, né? Nós temos um diferencial. Nós temos um Salvador. E o nosso erro é achar que o nosso Salvador é só aquele lá da cruz, crucificado, ou do túmulo que está vazio. Nós não entendemos que esse Salvador está conosco todos os dias. E esse Salvador vem salvar você do lugar da vítima, do lugar de alguém paralisado pelo próprio pensamento. Se Deus só tem pensamentos bons a nosso respeito, você entende que quando você anda com pessoas que pensam de um jeito, diz que você é a média das 5 pessoas que você convive, não é? Quando você convive com a pessoa, quando você anda com a pessoa, que você caminha com ela todos os dias, você fala do mesmo jeito, você pensa do mesmo jeito. Por que a gente não pensa sobre nós exatamente o que Deus pensa de nós? Por que todo dia você permite ser atormentado por tantos pensamentos ruins a seu respeito, ruins a respeito da situação que você está vivendo, ruins a respeito das pessoas? O cenário aqui para Davi era um dos piores cenários que ele já tinha vivido na vida dele, na história dele, porque era algo com o filho. Não era um amigo, não era um soldado dele, não era um liderado dele, era um filho. Foi uma das piores humilhações que Davi tinha passado. E ele vai e fala, estou cercado de inimigos. Eu nem percebi
Quando eu olhei, eu estava cercado de todos os lados. E os meus inimigos só aumentam. Porque todos os dias eu tenho que fugir para um lugar diferente, que eu estou sendo perseguido. Aí ele fala, ele declara, mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege. Eu estou acostumado com esse lugar, Deus, de ser salvo, de ser protegido. Então, mesmo com todo esse cenário difícil, eu vou dormir. Eu vou levantar, porque é o Senhor que me sustenta, que sustenta a minha vida. Às vezes nós vivemos amedrontados, com medo de morrer de uma bactéria, morrer de um diagnóstico. Você tem que descansar e saber que os seus dias estão contados nas mãos daquele que tem o poder de fazer céu e terra. Então, assim, não tenha medo, descanse. Olha esse pai, olha esse coração, como ele estava frustrado, decepcionado, aflito. Mas ele preferiu declarar quem Deus era naquele cenário, do que quem o filho era. Você vê que em nenhum momento aqui, Davi menciona o nome do filho. Mas ele declara quem Deus é. Se você for ver a história de Jó, eu já falei sobre isso. Quando Jó rasga a alma ali diante de Deus sobre tudo que ele está sentindo, Deus abre o coração e revela quem ele é. Moisés, quando começa a falar das dificuldades, né, que ele tem, das limitações que ele tem, você vê Deus falando e dizendo para Moisés ali naquela sarça, ele fala quem ele é. Eu fiz a boca. Fui eu que fiz a boca. Eu sou criador. Então, só para terminar essa live, às vezes nós passamos minutos orando. E o restante do dia, das horas, nós passamos o dia inteiro martelando o mesmo pensamento. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Qual foi a vez que você colocou algo na mão de Deus que você não conseguiu? Que não deu certo? Talvez você fale assim, teve algumas coisas que não deram certo. Tá, mas o resultado final, se tivesse dado certo, teria sido... Por que deu errado? Você consegue visualizar que o melhor que aconteceu para sua vida foi essa pessoa ter saído da sua vida, foi aquele emprego não ter dado certo. Você vai ver que o cenário que Deus apresenta para você como resultado do que você pediu é algo melhor do que você tinha pensado, porque esse é o nosso Deus. Então declare sobre os seus cenários quem Deus é. Para de passar minutos na presença dele e o restante das horas reclamando. E com pensamentos repetitivos de derrota, de medo, de angústia, de ansiedade. Porque tudo isso vai vir para cima de você. Jesus fala assim, você não vai ficar livre, vai vir aflição e muita, mas eu estou com você. Não existe um nome mais poderoso do que o de Jesus. Não existe uma presença mais poderosa do que Jesus. Então, se você está com pensamentos repetitivos de autodestruição, de autossabotagem, pensamentos ruins a respeito de si ou de alguém ou das situações, Romanos 12:2, renova, vira o disco, muda, renova sua mente. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode abrir sua cabeça e colocar um pensamento bom. Isso é algo que só você pode fazer. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, existe um Deus que é maior do que o seu cenário que você está vivendo. E só quem se agarra a essa presença santa pode dormir tranquilo, mesmo quando você é ferido por alguém tão próximo a você, como um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe. Só Deus pode fazer com que você, como Davi, consiga dormir tranquilo e consiga acordar tendo a certeza de que foi Deus que te sustentou. Coloca a mão no coração. Eu vou orar para você. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe todas as vezes que colocamos nas tuas mãos todo o nosso sofrimento, tudo que nos aflige, mas passamos o restante do tempo do nosso dia remoendo maus pensamentos. Remoendo, Senhor, o medo do cenário que estamos enfrentando. Que em nome de Jesus, em voz alta, possamos te clamar, declarar que o Senhor não é um nome qualquer. O Senhor é poderoso
para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor que opera em nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Não se esqueçam, gente, sábado, para quem mora em Brasília, é o nosso curso de finanças. Se você quer aprender a mexer com dinheiro, ou se está em dívida, quer sair das dívidas, é uma oportunidade maravilhosa. Eu vou postar no Stories daqui a pouco o link da inscrição, e lá no cupom você colocar Fernanda, você ganha 50% de desconto. Eu vou estar nesse curso, então você pode se encontrar comigo lá e fazer junto comigo esse curso, porque eu tenho muita coisa para aprender, tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.